de hoje vou dar a dica para vocês desse ponto fantasia em crochê. É um ponto bem bacana para você trabalhar as peças de moda, suéter, colete, kimono, blusinha, e também pode ser usado nas peças de decoração, como almofada, caminho de mesa, enfim, dá para trabalhar bastante peças, incluindo esse ponto que fica bem bacana. Ele é um ponto que vocês vão ver que é múltiplos de 4, eu mostro certinho para vocês no início da aula, e é um ponto que tem a sequência de 2 carreiras, uma em leque e outra em ponto puff. Bem, e agora eu vou mostrar para vocês o que eu usei para fazer o ponto e depois dar início à nossa aula. Mas antes de começar a diquinha de ponto de hoje, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal. Assim você recebe as dicas, as aulas semanalmente. Também, se você gostar da aula, deixa aí embaixo um like todo especial para ajudar no trabalho da professora e o comentário para eu saber a sua opinião. Agora, vamos conferir aqui os materiais e depois dar início à dica de ponto de hoje. Eu usei para a confecção da amostrinha do ponto o fio Amigurumi Soft da Círculo, mas você pode usar aqui desde os fios mais grossos até os mais fininhos, dependendo da peça que você vai confeccionar, que fique mais adequado aí o tipo de fio. A dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: eu usei a agulha 3,5, que é uma agulha um pouquinho mais grossa do que eu usaria no Amigurumi Soft se eu fosse trabalhar aqui no caso o amigurumi mesmo, os bichinhos. Então, para esse ponto ficar bem bonito, com o puff bem visível, esse pontinho que forma essa bolha, essa bolinha, use a agulha sempre um pouquinho mais grossa do que é indicada no rótulo do produto. Bem, então, aqui foi só isso que eu usei, lembrando que você escolhe o fio, dependendo da peça que você for aplicar o ponto. Agora sim, vamos começar a aula. Inicio o ponto fantasia fazendo um cordão com 40 correntinhas. Depois que eu fiz as 40 correntinhas, eu posso começar a trabalhar essa amostrinha. Lembrando que você vai poder trabalhar o tamanho que você queira, dependendo a peça a ser confeccionada. Sempre trabalhando múltiplos de 4. Eu também vou explicar para vocês, aqui no início, precisamos sempre ter argolas de número ímpar. Por exemplo, eu tenho 40 correntinhas, só que aqui para vira, eu vou sumir com as 4 correntinhas, ficando com 36, o que gera o total de 9 argolas. Então, vamos lá. Começando aqui, dando início às argolas iniciais, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Aqui eu prendo um ponto baixo. Se eu tivesse feito mais 4 correntes, total de 44, eu teria o total de 44 correntes, diminuindo as 4 da vira, eu ficaria com 4, de 4 em 4 correntes, múltiplos de 4, 40 correntes, dividido por 4, teríamos o total de 10 argolas. Mas como eu já usei 4 correntes para vira, ficaremos com 9 argolas no total. Então, eu tenho sempre que fazer a conta para que eu fique com argolas número ímpar, porque eu preciso que o início e o final da carreira sejam iguais. Aqui no finalzinho da argola, vocês vão entender melhor essa conta. Agora, eu faço 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, na quarta de base, eu prendo um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, na quarta de base, eu prendo um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, na quarta, prendo um ponto baixo. E dessa forma, eu trabalho até chegar lá no finalzinho do cordão.
cheguei no finalzinho da carreira. Aqui, para fechar a última argola, eu conto 1, 2, 3, na quarta correntinha e última também, prendo um ponto baixo. Então, olha só, fiquei com as 9 argolas. Por que 9 se eu tinha 40 correntinhas? Eu já usei 4 para fazer a vira da primeira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Então, sempre lembrando, independente do tamanho do seu trabalho, você já tem que fazer o cálculo para ter as argolas em números ímpares. Então, eu conto quantas argolinhas nos múltiplos de 4 e desconto 4 já desses múltiplos para vira, ficando sempre com as argolas em números ímpares, porque eu tenho que ter o começo exatamente seguindo a fantasia do ponto, o desenho do ponto, o começo e final iguais para formar as laterais do desenho do ponto. Agora, eu viro o meu trabalho, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e prendo na primeira argola com um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar o meu leque na próxima argola, que é a segunda argola. Trabalho 1, 2, 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e volto nessa argola. Prendo um baixo. 3 correntinhas, volto nessa argola e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui eu formei o meu primeiro leque no desenho do ponto. Depois disso, eu venho na próxima argola, prendo um ponto baixo. Prendi um ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, na próxima argola, prendo um baixo. Agora, eu faço na próxima argola o meu leque novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntinhas, volto na mesma argola e prendo um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, volto na mesma argola para finalizar o leque com mais 3 pontos altos. Venho na próxima argola, prendo com um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. Próxima argola, faremos o leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas, prendo um ponto baixo nessa mesma argola. 3 correntinhas, finalizo o leque com os 3 pontos altos. Então, aqui eu já estou no finalzinho da minha carreira. E como eu vou terminar agora? Eu vou prender um ponto baixo, faço 3 correntinhas e um ponto alto na terceira corrente de base. Então, eu fico com esse espaço como eu fiquei aqui no início. É por isso que eu tenho sempre que ter um número ímpar, porque se eu tivesse par, eu terminaria aqui com um leque. E eu sempre tenho que ter essa margem de borda de um lado e do outro exatamente iguais. Eu não poderia começar com espaço aqui e terminar com um leque aqui, porque senão eles não ficam com a lateral igual e o ponto já não fica tão simétrico, tão bonito. Bem, aqui depois dessa carreira, agora daremos início à carreira dos pontos puff. Viro o meu trabalho,
Eu sempre inicio aqui fazendo as 3 correntinhas na carreira do puff para ter um ponto de borda. E agora, vamos para a confecção do puff. Eu puxo a laçada e deixo na agulha, busco a laçada e deixo na agulha, busco e deixo na agulha, busco e deixo na agulha, busco e deixo na agulha, por 5 vezes. Agora, eu busco uma laçada e passo por dentro de todas essas laçadinhas, menos a que eu tinha na agulha. Agora, busco outra laçada e fecho essas 2 laçadinhas. Faço 1, 2, 3 correntes. Aqui eu tenho o meu leque e eu tenho aquelas 3 correntinhas que eu fiz para prender o ponto baixo. Eu passo a agulha no espaço dessas correntinhas, prendo um ponto baixo. Faço 3 correntes. Quando eu olho logo à frente, eu tenho mais uma vez as 3 correntinhas. Prendo um ponto baixo. 3 correntinhas. E na argola de base, eu faço o meu puff. Puxando a argola por 5 vezes, deixando na agulha, passo uma laçada por dentro de todas as argolas e depois fecho as 2 últimas. 1, 2, 3 correntinhas, prendo no espaço das correntes do leque com um ponto baixo. 3 correntinhas, prendo na correntinha de base aqui no próximo espaço, também com um ponto baixo. Então, ficamos com essa mini argolinha bem em cima do leque. E entre um leque e outro, ficamos com o puff, sempre separando com 3 correntinhas. Então, fiz a argolinha, faço 3 correntes e na argola do ponto de base, na carreira anterior, temos a argolinha do puff, que eu seguro novamente por 5 vezes as argolas na agulha, passo por dentro de todas, menos a que já estava na agulha. Fiquei com as 2 laçadinhas, busco uma laçada e fecho as 2 últimas. 1, 2, 3 correntinhas, prendo no espaço de correntes do leque. 3 correntinhas e faço a argola do leque, prendo novamente no espaço de correntinhas. 3 correntinhas e faço o meu último puff. Puxo por 5 vezes a laçada na agulha, busco uma laçada, passo por dentro de todas e depois fecho as 2 últimas laçadas. Aqui eu comecei com 3 correntinhas que eu conto como se fosse um ponto de borda. E aqui no final também eu faço um ponto alto para ter esse ponto como ponto de borda. Depois dessa carreira finalizada, eu já tenho a base para seguir sempre na mesma sequência, trabalhando uma carreira em leque, uma carreira em puff, uma carreira em leque e uma carreira com os pontos puffs. Agora, eu viro o meu trabalho. Eu sempre inicio a carreira dos leques fazendo 5 correntes. Venho no primeiro espaço de correntinhas aqui da base, prendo um ponto baixo. O leque, sempre vamos trabalhar leque, sobre essa argola que fizemos com as 3 correntinhas. A mesma contagem, 3 pontos altos, 3 correntinhas, prendo um ponto baixo na argola. 3 correntinhas e faço mais uma vez os 3 pontos altos do leque. Prendo no espaço, um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas no próximo espaço,
um ponto baixo, opa, aqui não tem correntinhas, desculpem. Eu faço as 3 correntinhas, prendo um baixo e leque sobre leque. Então, novamente, 3 pontos, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e 3 pontos altos, finalizando o leque. Prendo um ponto baixo, 3 correntinhas para formar a argola, no próximo espaço, um ponto baixo e já começo a trabalhar o leque sobre leque. Vou completar esse leque e volto para finalizarmos a carreira, também fazendo esse espaço que fizemos no início. Cheguei aqui ao final da carreira já, e nessa contagem das 40 correntinhas iniciais, eu tenho o total de 3 leques, só que eu preciso sempre começar e finalizar a carreira da mesma forma. Então, aqui no final, depois de completar os 3 leques, eu faço 3 correntes, e aqui nesse último ponto que eu fiz antes do puff de base, eu trabalho um ponto alto. Então, vocês vão ver que eu tenho um espaço vazado aqui no início, um espaço vazado no final, na carreira de leques. Na carreira de puffs, eu sempre inicio e finalizo a carreira com um ponto puff. Agora, eu vou virar o meu trabalho para iniciar a carreira dos pontos puffs, sempre seguindo essa mesma sequência, uma carreira em leque, uma carreira em puff, uma em leque, uma em puff. Para iniciar a carreira dos puffs, eu sempre faço as 3 correntes que eu conto como um ponto de borda. E já nesse primeiro espaço, eu faço o meu primeiro puff, buscando as 5 laçadas e deixando na agulha. Depois disso, eu passo uma laçada por dentro de todas as laçadinhas, menos a que estava na agulha. Busco uma laçada e fecho essas 2 últimas. Faço 1, 2, 3 correntinhas. No espaço aqui do leque, onde eu tenho aquelas 3 correntinhas, eu prendo um baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas e no espaço das próximas 3 correntes, prendo um baixo. 1, 2, 3 correntinhas e sobre a argola de base, eu faço o meu ponto puff, buscando a laçada e deixando na agulha por 5 vezes. Busco uma laçada, passo por dentro de todas, menos pela laçada que já estava na agulha. Com isso, eu fico com 2 laçadinhas, aí busco uma nova laçada e fecho essas 2. 3 correntinhas, novamente, prendo no espaço das correntes do leque. 3 correntinhas, novamente, prendo no espaço das correntes do leque. 3 correntinhas e mais uma vez, trabalho o meu puff. Passo por dentro de todas. E fecho as 2 últimas. 3 correntinhas, prendo um ponto baixo no espaço de correntes do leque. 3 correntinhas no próximo espaço de correntes do leque, também prendo um ponto baixo. 3 correntinhas e agora trabalhamos novamente o puff. Puxo por 5 vezes a laçada. Passo uma laçada por dentro de todas e depois fecho as 2 últimas. Sempre lembrando que aqui no final,
eu tenho que trabalhar um ponto alto, que é o ponto alto de borda. Sempre antes e depois do puff, eu faço os pontos de borda. Eu vou repetir essa sequência até o tamanho desejado do meu trabalho. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma capa de almofada 40 por 40, eu faço as correntinhas com o cálculo para que elas fiquem em números ímpares, sempre trabalhando esse múltiplos de 4, e faço ali as correntinhas no comprimento, ali na largura desejada. Depois disso, eu venho com a sequência de carreiras, trabalhando sempre uma carreira em leque, uma em puff, uma em leque, uma em puff, até atingir o comprimento desejado. Então, eu mesmo consigo calcular o tamanho da minha peça, onde eu vou aplicar. Por exemplo, esse ponto, ele fica lindo em manta de bebê. Geralmente, eu faço a manta 80 por 80 sem trabalhar o acabamento, o barrado. Então, você pode fazer o cálculo das correntinhas, fazendo já em torno de 80 centímetros, que você vai conseguir depois, só trabalhando carreira após carreira, sempre uma em leque e uma em puff, atingir esses 80 centímetros mais ou menos, também no comprimento. Já trabalhei mais algumas carreiras para que vocês possam ver certinho como fica o desenho do ponto. E lembrando que aqui na última carreira, temos que trabalhar as carreiras dos puffs para que ele fique nivelado e assim possamos ficar com a carreira inicial igual à final. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da dica do ponto, que usem bastante nas suas peças e até a próxima. Tchau, tchau!